O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Hoje mudou aqui os microfones, então vamos. Hoje, antes de fazer a reflexão, né? Dizer que está muito bonito aqui, viu, gente? Está chegando mais fotos. Aqui não para de chegar fotos aqui das famílias, né? A igreja está cheia de muitas famílias cujos rostos assim nos alegram, porque é bom. Nós vamos rezar por todos vocês, hein? Todos que estão aqui presentes, né? De maneira espiritual, né? O corpo místico de Cristo. Que bonito, né? Então nós vamos rezar por todos vocês. E dizer também que hoje está programado aí no canal, no YouTube, quem segue o canal, né? E já faço aí uma propaganda. Divulgue, gente, divulgue isso aí. Bora divulgar, bora mandar as pessoas aí se inscreverem, né? Para evangelizar, que faz muito bem. Tem muitas pessoas que estão em casa aí vendo coisas que não servem para nada, né? Olha, ver bom conteúdo ajuda muito, né? As celebrações que vamos ter. Hoje tem uma formação muito boa. Nós vamos falar sobre toda a questão das torturas que Jesus sofreu, né? Toda a flagelação, coroa de espinhos, os cravos nas mãos, né? Toda a tortura, né, que Jesus suportou para nos salvar. E desde o ponto de vista também dos especialistas que estudaram o Santo Sudário, né, como eles conseguiram pela ciência, né, provar pelos estudos como foi o tormento, né, do Senhor, e como foi terrível, né, tudo que ele passou. E esse documentário nós fizemos ele todo amplo, muito amplo, mas dividimos em 3 partes, e a parte de hoje é justamente a parte que corresponde às torturas que Jesus padeceu na cruz, né, na flagelação. Vale a pena, viu? Não sei se é entre 8 e 8 e meia da noite, está lá programado. Vocês acompanham, divulguem também, né, gente? O canal ajuda muito, né? Tem muitas pessoas que estão agradecendo, porque está ajudando muito, principalmente nesse tempo aí de quarentena, né? Hoje, o dia de hoje, né, quem é um pouco mais do interior, esses jovens aqui com certeza não sabem muito disso não, né, estão rindo aqui. É o dia de malhar o Judas. Hoje é o dia de malhar o Judas. Eu lembro lá na minha terra que eu nem entendia nada, era muito pequeno, e aí tinha lá: hoje é o dia de malhar o Judas. Aí a gente ia lá, e aí tinha todo um espetáculo, depois tacava fogo no Judas e depois malhava. Era um espetáculo aquilo, né? Não entendia, né? Porque hoje é conhecido como o dia da traição, né? Dia lamentável, né, gente? O dia triste também. Os discípulos estavam tristes. Jesus também, porque Jesus, como homem, ele também sofre, gente, né? Jesus não... Nós falávamos, né? A divindade está como que oculta na humanidade, né? Ele é Deus, mas ele quis sofrer como homem tudo, né? E ele não cometeu o pecado, mas ele assumiu as consequências do pecado. Sabe o que é isso, gente? As consequências. Por isso ele sofria, por isso em seu corpo, toda a dor que ele padeceu, ele sentiu de verdade, não estava fingindo, né?
É horrível. Tudo isso a causa dos nossos pecados. E tudo isso necessário porque era o remédio que nos curaria também, porque ele pagaria o preço que nós não podemos pagar. E seu sangue nos lavou os nossos pecados, mas lhe custou o seu sangue nos salvar. Hoje nós vemos com tristeza esse evangelho, porque também nos entristece um pouco, e é bom. Porque olha, gente, Judas não é uma pessoa assim também, nossa, Judas, né, que malvado era, Judas que desleal foi, Judas que... Não, olha, muitas vezes nós também traímos, hein? E não é uma realidade muito distante da nossa. Por isso é bom nos entristecer no sentido de que quantas vezes nós traímos o Senhor, e nossas traições é causa de sofrimento para Jesus. Nossas traições é causa de sofrimento. Isso deveria nos fazer pensar muito. Cada pecado que nós cometemos é como se você colocasse ali, sabe, no flagelo, um flagelo também. Você acrescenta mais dor no coração de Jesus. Cada pecado que nós, de maneira deliberada, cometemos, de maneira inconsequente, ferimos o coração de Jesus. Se ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu por mim, que sou pecador. Ele morreu por você, que é pecador. Então, nós não somos tão alheios à realidade da traição de Judas, porque nós temos que ler o evangelho assim. Nossa, quantas vezes eu me comportei como Judas? Porque isso nos ajuda a convertermos, nos ajuda a tomar consciência. E essa tristeza, que é uma tristeza espiritual que vem de Deus, é diferente da tristeza que causa o pecado em nós. Quando você comete um pecado, gera uma tristeza, um poço de amargura no coração, e leva ao desespero, como foi o caso de Judas, que se suicidou, Mas existe uma tristeza que é dizer assim, não quero mais fazer isso. E gera depois contrição, gera... A atrição chama-se assim o arrependimento imperfeito. Então essa dor do arrependimento imperfeito, essa tristeza, e depois a contrição, que é o desejo de voltar para Deus e de não querer mais cometer o pecado, Então é bom nós contemplarmos assim, dessa forma. Olha, gente, não pensar que Judas, de repente assim, numa manhã ele acorda assim, e o demônio entrou nele, ele fala, vou trair Jesus. Não, gente, olha, foi todas umas atitudes que ele foi tomando ao longo de sua vida, que levou ele a isso, Porque grandes pecados graves, grandes traições, têm pequenos princípios, igual, da mesma maneira que Jesus fala do grão de mostarda, que o grão de mostarda, pois ele menor de todos as sementes, depois cresce, o pecado também. Podemos fazer a mesma comparação. O pecado cresce num pensamento, depois gera um desejo. O desejo concebido gera um propósito de cometer e perpetrar aquilo, e depois você acaba fazendo a ação errada, E Judas trai Jesus, não foi da noite para amanhã. A traição, gente, é o que? Quebrar a fidelidade. O termo traição, a palavra traição, é uma deslealdade, uma perfídia. Esse é o significado da palavra traição. O que significa trair? Trair é isso, Todas as derivadas da palavra traição são pejorativas, Quebrar a fidelidade, perfídia, deslealdade, ser desleal, Esse foi o pecado grave de Judas. E Judas maquinou isso no coração. Isso não foi assim. Judas, antes de negar o Senhor, antes de trair o Senhor e vendê-lo, já havia no coração, traído o Senhor, já havia, e ele estava só buscando a ocasião. Gente, como foi que esse homem chegou a esse ponto? Pelo amor de Deus, Quem era Judas? Judas, gente, como todos os discípulos, Judas era um dos que Jesus escolheu. O termo Judas, falar Judas, já falar a palavra Judas, a gente já fala nesse, sinônimo de falsidade, sinônimo de, lá na Espanha, quando eu morei lá na Espanha, eles quando falam de uma pessoa falsa, às vezes uma pessoa bem falsa, esse é mais falso que um Judas de plástico. É muito expressivo, Então assim, já nos soa assim a palavra Judas, o nome Judas já, nos resulta incômodo, Sinônimo de infidelidade, sinônimo de traidor, sinônimo, Quem era Judas antes? Judas era dos discípulos, gente. Judas era dos discípulos. Podia ter sido São Judas, não São Judas Tadeu, Tadeu a gente sabe. Mas Judas era um dos que Jesus chamou. E como todos os outros, Judas também deveria ter trilhado o caminho de conversão, como todos os outros.
Quantas vezes Jesus repreendeu nos discípulos suas imperfeições? Quantas vezes Jesus... Mas eram discípulos, exatamente, todos nós somos discípulos. E o Senhor vai nos orientando, vai nos corrigindo, vai nos perdoando nossos erros e mazelas e erros e tropeços, né? Judas também, gente. Mas o que levou Judas a se torcer? O que levou Judas a se perverter? Judas, né, o nome Judas Iscariotes, que é Judas sicário, né? Judas é o termo, segundo os especialistas, os estudiosos da Bíblia, Judas era o sicário, aquele que levava uma arma, uma espécie de punhal, né? Judas era com Simão, o Zelota, era daqueles que já lá no antigo, lá nos Macabeus, tem todo aquele movimento dos zelosos da lei, né? Daqueles que, diante dos opressores, diante dos inimigos, que eram aqueles que invadiam Israel e as guerras, e lhes obrigavam muitas vezes a apostatar, era um grupo de pessoas que, com a força das armas, queriam repelir os inimigos e causar a guerra. Era tipo meio terroristas, né? meio guerrilheiros, né? Esse era Judas, né? Como outros eram pescadores, outro era cambista lá, Mateus, né? Judas era... Simão se converteu, né? Simão Zelota se converteu. O que aconteceu com Judas? Judas, a gente vai vendo que ele vai trilhando um caminho diferente dos outros. Jesus chamou Judas, que era também, sabe, mas chamou Mateus também, que estava mais perdido que todos, a conversão, né? E Judas vai trilhando um caminho errado. O que aconteceu? Que ele torceu o caminho, que ele saiu pelo lado errado e foi trilhando um caminho errado. E por que Judas não mudou? Vamos refletir um pouquinho, gente, né? Temos tempo agora, né? Você está em casa, quarentena, não temos tempo. Vamos refletir, porque é importante para nós. É importante para nós, porque depois a gente vai trazer para a nossa realidade, para extrair também aí uma lição de fé, de vida para nossa caminhada neste mundo, né? Judas, ele criou uma expectativa de Jesus, criou uma expectativa, talvez, sim, de um Messias que viria liberar o povo da opressão dos romanos, né? Que viria liberar o povo dos maus. E o povo escolhido, o povo eleito, eles zelosos da lei, queria que o Messias intervisse em favor deles e que eliminasse os inimigos. E Judas criou, como muitos outros criaram outras expectativas do Messias, né? Havia muitas visões equivocadas, né? E de fato, quando Jesus veio como veio, né, não quiseram aceitá-lo. Nem os mestres lá da lei e os líderes religiosos da época, e outros também similares também, que não queriam aceitar um Messias assim, um Messias manso, humilde. Quando Judas tomou consciência disso, que Jesus, né, frustrou suas expectativas, porque talvez ele pensou: nossa, esse é o Messias, Jesus fazendo milagre, as multidões eufóricas seguindo o Senhor, querendo proclamar o rei. E Judas vê aquilo, pronto, esse é o Messias, esse é o que nós esperávamos. E Judas, claro, queria estar à frente, queria ser o braço direito do Senhor, como todos queriam, né? De fato, João e seu irmão Tiago pedem lá depois para que o Senhor ponha eles à direita. Estava todos querendo aí estar nos melhores postos, porque é o Messias. Quando Judas muda isso, essa visão? Olha, talvez, é possível, segundo os comentaristas, talvez no Sermão da Montanha, que estamos ainda no início dos evangelhos. No Sermão da Montanha, Jesus faz um discurso, gente, totalmente inusitado, um discurso, né, onde ele exalta os pobres, os mansos, os humildes, onde o Senhor diz que temos que perdoar os inimigos, não fazer frente, né, não enfrentar a quem nos maltrata, a quem nos faz mal. É todo um discurso que Jesus, que choca com a mentalidade. Como assim? Perdoar os inimigos? Não, o inimigo tem que matar. Como assim os pobres, os preferidos? Como assim os humildes, os mansos? Como assim o reino que não é desse mundo? Então Judas, com certeza, aquilo causou uma revolta interior, com certeza. E Judas, creio que aquilo lhe deixou assim frustrado, né? Porque não esperava um discurso certamente, pois novo e certamente surpreendente o discurso. Por isso é um discurso longo, são 2 longos capítulos de Mateus lá, né? E por que Judas não foi embora? E por que Judas não foi embora? Nem todos foram até o fim, né? Nem todos seguiram Jesus. Por que Judas não quis romper? Olha, gente, Judas, uma vez que entrou no discipulado, né? Judas, claro, frustrou as suas expectativas, e aquilo causou uma reação negativa no seu coração, mas Judas
né, seguiam em frente. Por quê? Porque Judas viu que talvez, né, isso penso eu, né, a fim de contas eu estou com a pessoa mais importante de Israel. Porque a fama de Jesus tinha, né, se estendido por todo Israel. E claro, ele está ser dos discípulos de Jesus, ainda lhe dava status. E Judas começou a se perverter também. Por quê? Porque Judas, né, ele quis tirar vantagem disso. Já que não é o Messias que eu esperava, já que é um molenga, por dizer assim, desculpe a expressão, vou tirar vantagem disso aí, né? Pois Judas começou a ser o administrador e começou a levar a bolsa em comum. E Judas começou a tirar da bolsa e tirar benefício, porque era da comunidade, eram as esmolas que eles davam. E Judas, e de fato João, vocês lembram o evangelho de alguns dias, João denuncia que Judas era um ladrão que tirava dinheiro da bolsa comum. Então Judas começou a tirar proveito e o seu coração começou a se torcer. E Judas começou a se amargurar, gente. Porque olha, eu imagino a situação daquele homem que não se converte, que começa a murmurar, o espírito de murmuração começa a tomar conta do coração de Judas. E eu imagino Jesus pregando e ele criticando. Jesus falando as coisas e ele discordando. Talvez até em voz alta. Mas como estava no grupo ali, né? Tinha Pedro estava ali. Né? Sabia que Pedro não era brincadeira, não. E Pedro e João deve ter dado umas duas, né, repreensões nele, que ele parou de murmurar externamente, mas começou no coração seguia. E a murmuração começou a gerar nele raiva. Ele começou a odiar Jesus, gente. Começou a odiar Jesus. Isso não é... Né? E Judas, desde então, né, começou a suportar estar ao lado do Senhor. Ele já não seguia mais o Senhor, porque desde o entusiasmo do começo, Judas já começou a se perverter. E ele vai alimentando, né, e deixa de ser discípulo, ele vai alimentando esse ódio, essa raiva, essa irritação, essa murmuração que vai lhe corroendo por dentro. Gente, o pecado faz isso. Quando nós... E Jesus, claro, chega um momento, olha, no discurso lá do Pão da Vida, no capítulo 6 de São João, quando Jesus faz o milagre, ali foi um momento ali também já crucial, onde vê que Judas já estava se pervertendo. Mas Jesus faz uma primeira repreensão pública, não para denunciar Judas, mas para trazer de volta, porque Jesus quer trazê-lo de volta, Jesus quer que ele se converta. E aí Jesus, quando faz aquele discurso, muitos deixaram de segui-lo, diz o evangelista, muitos. Nossa, esse discurso é muito duro, quem pode aguentar? E aí Pedro pronuncia aquela palavra, naquela declaração belíssima, que né, certamente de um coração enamorado. Senhor, aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, né? Aonde nós iremos? E por que Judas não foi embora ali? Judas seguiu. Aonde iremos, Senhor? Né? Os discípulos todos com Pedro. Aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E aí Jesus fala uma coisa muito séria. Eu vos escolhi e tal. Aí diz, mas um de vós é um demônio. Jesus falou assim, claro, talvez Judas abriu os olhos ali e todos quedaram surpresos com aquela afirmação. Mas não era para acusar, gente. Jesus não era acusador, né? Era para Judas se converter e tomar consciência. Judas, né, como dizendo, Jesus conhecia os corações. Jesus sabia de tudo que Judas pensava. Você imagina o que era para Jesus conviver com Judas. Mesmo assim, Jesus não deixa de amá-lo. E Jesus, quando repreende, gente, igual quando nos repreende a nós, é por amor. Quando a igreja fala as coisas que nós não queremos, nós discordamos, né? É Jesus repreendendo. Aí nós confundimos com o padre. Ah, esse padre fala demais. Ah, esse padre pega muito no pé. Ah, esse padre... Eu sei lá quem você é ou como você vive. Eu não... Sabe, quando Deus nos pede que falemos, gente, o discípulo verdadeiro, ele pode não entender. O discípulo, ele faz o seguinte, padre, eu não entendi o que o senhor falou. O senhor poderia explicar melhor? Porque eu não entendo o que diz a igreja sobre isso. Eu não entendo o que diz, não. O soberbo, orgulhoso, o Judas que nós temos dentro, o que faz? Fala assim, eu não estou de acordo. Isso aí eu não aceito. Isso aí eu não estou de acordo com a igreja. Eu discrepo, eu discordo. Era o que Judas fazia. Tudo que Jesus dizia não entrava no coração de Judas, porque Judas, né, ele já se endureceu e Judas deixou de ser discípulo, mas seguia. Mas o demônio já estava seduzindo, né? E o demônio já estava buscando a ocasião. Até chegar no ato mais terrível, né? Já chegando ali, momento derradeiro, o Senhor já sabe, né? E aí no contexto, nós vimos no evangelho de segunda-feira, já vimos no contexto da última ceia, né? O demônio entrou em Judas. E entrando em Judas, né? As trevas, Judas já estava cego já. O pecado faz isso, gente, e o demônio nos cega.
O demônio, quando põe uma coisa no nosso coração, Deus, né, que ao mesmo tempo age, Deus nos chama a nos convertermos. O demônio gera uma espécie, quando a tentação entra e o demônio inocula ali o seu veneno, gera uma espécie de raiva de Deus. E por que não posso fazer isso? E por que não sei o que? E o demônio, vai até o fundo, vai até o fim, larga tudo, chuta o balde, vai de cabeça mesmo. Já fez. O demônio faz isso. E Judas, né, levou até as últimas consequências da tentação. Gente, vender Jesus Cristo. Ou seja, não bastava somente não ser discípulo mais, não bastava mais só no coração ali a irritação que ele tinha, inclusive a raiva que ele tinha do que Jesus dizia, porque ele não estava de acordo, ele já não era mais discípulo há muito tempo, mas vender Jesus por um pouco de moedas, né? Gente, é muito sério, isso é muito grave, né? E o demônio colocou isso no coração de Judas, e todo pecado tem uma espécie de ódio contra Deus. E por que eu não posso fazer isso? E por que é pecado? Que é o que o demônio faz. E o que Deus faz? Jesus vê, meus irmãos, o sofrimento de Judas. Jesus vê como Judas está como se fosse num lodo ali, se afogando. Isso é o pecado. Jesus vê Judas se afogando num lodo terrível e trilhando passos da morte. E Jesus, quando fala que um vai me trair, aí nesse contexto do evangelho de hoje, não é para colocar em evidência. Ele sabia que era Judas. Mas é para Judas tomar consciência e dizer, meu Deus, ele sabe. Eu vou pedir perdão, vou dizer que quantas vezes nós pensamos coisas ruins? Quantas vezes nós pensamos pensamentos de traição, pensamentos de adultério, pensamento de mil coisas, né? O que temos que dizer, Senhor, olha o que está passando pela minha cabeça. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me salva. Era isso que Jesus estava dizendo. Aí todos dizendo, né? Acaso sou eu, mestre? Acaso sou eu? Talvez Judas foi, acho que o último a dizer, né? Porque senão, né? Não dissesse, ia falar, nossa, vou ficar em evidência se eu falar, então eu vou falar com você. Então Judas, acaso sou eu? Talvez Jesus falou no ouvido, né? Você diz, né? Tu dizes, né? Como dizendo assim, Judas, eu sei, mas, gente, o demônio faz assim, né? O pior pecado, já para fechar também, o pior pecado, gente, sabe? Olha, pecado, sei lá, roubo, adultério, tal. Mas sabe, o pecado mais grave que pode existir é o pecado de desalento. Desalento. O que é o desalento, meus irmãos? É duvidar da misericórdia de Deus. O desalento é duvidar da força da graça de Deus e dizer, sabe o que? Agora que me importa mais, já fiz um monte de besteira mesmo. É igual você está levando um monte de coisas. Você imagina, você está levando uma urna, uma sacola cheia de coisas, pedras preciosas e coisas. E aí você está andando e de repente você deixa cair algo. E aí você, quando vai ver, cara, não perdi, nossa, aí joga tudo fora mesmo, já perdi aquilo lá, perdi uma coisa tão... Não, gente, olha, você caiu, sim, você perdeu algo, mas recupera de novo, né? Volta atrás, se arrepende, recomeça, peça perdão, clama a misericórdia de Deus. Judas errou, se Judas tivesse arrependido, essa é a diferença entre Judas e Pedro. O pecado de Pedro foi tão grave como o pecado de Judas. Os dois traíram gravemente, os outros fugiram, que é também grave também, mas Pedro ao menos se arrependeu, né? Pedro se arrependeu. E por isso Pedro se tornou São Pedro. Me diz qual é o santo na história de toda a igreja que nunca cometeu um erro, que nunca falhou, que nunca caiu. Os santos, justamente aqueles que reconheceram seu erro, reconheceram que falharam e choraram seus pecados. Por isso tem certa tristeza, meus irmãos, que é a causa do arrependimento em nós. Essa tristeza, São Paulo é quem diz, tem tristezas que nos levam para Deus. Agora tem a tristeza que é o desalento por isso é o pecado mais grave, que leva você a duvidar de Deus, leva você a revoltar-se contra Deus. É que também Deus não me ajuda, eu não quero saber desse Deus também não, eu pequei porque Ele permitiu, porque se Ele não tivesse me criado dessa maneira. E aí esse desalento leva uma tristeza, uma amargura, que nos leva para o inferno. Judas já estava vivendo o inferno ali, mas não pediu perdão. Foi para o inferno Judas de cabeça? Não sabemos. A igreja não tem autoridade para dizer isso de ninguém, né? A igreja tem autoridade que vem de Deus para dizer quem foi para o céu. E tem os sinais que provam, os milagres, a vida de virtudes, né? Todo o processo de beatificação e canonização é muito sério. Das virtudes heróicas, enfim, né? E que se confirma com um milagre atribuído à intercessão dessa pessoa que está diante de Deus e alcança a graça. Mas que alguém está no inferno, só Deus sabe. Então,
que Judas, no último momento, até o último segundo, se a pessoa pedir, dizer, às vezes não precisa naquele perdão assim, que você fala assim, Senhor, misericórdia de mim, né? Mas se você disser, Senhor, eu errei demais, minha vida foi todo... Isso já é um arrependimento. E até o último segundo essa pessoa pode se salvar. Mas depois que morre, cruzou a linha da morte, não tem mais arrependimento. Não tem mais confessionário, não tem mais ato nem de atrição, nem de contrição. Se Judas até o último momento ali, ele pesou na consciência ter feito o que ele fez, e ao menos disse isso a Deus, Senhor, pequei contra ti, Senhor, piedade de mim, misericórdia, e se suicidou, sei lá, né? Não sabemos. Mas se a pessoa cruza a linha da morte em estado de impenitência, não tem volta, né? Então é muito sério, né, gente? Pensar em Judas, olha, Judas não é tão alheio a nós, né? Judas não é tão alheio a nós. Quantas vezes nós fomos negligentes, infiéis, desleais? Quantas vezes nós traímos o Senhor? Nem por isso o Senhor desistiu de nós. Não caiamos no desalento. Isso sim é grave. Desalento é dizer, eu não mudo, eu não presto, eu não valho nada. É isso que o demônio faz, o acusador. É o demônio. Você não muda mesmo, não. Você não tem remédio, não. Você é meu. Você já está condenado já. Você não vai se salvar, não. Você não muda, você caiu no mesmo pecado. Você não vai mudar nunca. Você não presta, você não vale nada. O demônio é o papel do demônio. O desalento, né, nos leva para o diabo. Então Deus nos livre do desalento. Deus nos livre da desconfiança, da misericórdia do Senhor. Mas, meus irmãos, sejamos coerentes, né? Judas levou uma vida dupla. E por isso a vida de Judas o apartou do Senhor pela vida dúbia que ele levava. Sejamos consequentes, né, meus irmãos? E coerentes com a nossa fé. E isso sim, peçamos a graça. E se cairmos, levantemo-nos sempre, porque a misericórdia do Senhor nos salvará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, nesse ofertório, oferte a Deus tua vida, oferte a Deus teu coração, oferte a Deus tua família, oferte a Deus tudo que você tem, tudo que você traz no teu coração, também teus pecados, oferte a Deus para que o Senhor Jesus transforme tua vida.